Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos fazer uma produçãozinha de texto, né? Nós já falamos sobre reportagem, já falamos sobre notícia e hoje também nós vamos falar outra vez sobre notícia para que vocês possam fazer uma produção de texto, certo? Vocês vão produzir uma notícia e para isso tem toda uma orientação, planejamento aqui no livro de vocês. Prestem bastante atenção, abram aí no livro de vocês, página 161, e vamos lá juntinhos, certo? Produção de texto, página 161, notícia. E aí, preparados? Então vamos lá. Agora é a sua vez de produzir uma notícia em dupla com seu colega. Essa notícia deve contemplar as informações coletadas na caminhada exploratória quando vocês fotografaram lugares que retratam as situações abordadas no capítulo. Os textos escritos pelas duplas resultarão em um jornal mural temático disponível para a apreciação de toda a escola e uma versão digital publicada no blog, site ou página da rede social da escola. Planejamento, né? Vocês sabem que para tudo tem que ter planejamento, né? Para uma entrevista, para uma produção de texto, tudo tem que ter planejamento, certo, gente? Então, vamos aqui ao planejamento do texto, né? Notícia, da produção de texto, notícia. Planejamento. Antes de produzirem a notícia, transcrevam o quadro de planejamento e respondam às questões. Qual o público leitor do texto? Né? Vocês vão dizer qual o público a que público que vocês vão, no caso, direcionar o texto, certo? 2, que linguagem vou empregar? Vocês vão empregar uma linguagem formal, e aí o gênero notícia exige que tipo de linguagem? 3, qual é a estrutura do texto, ou qual é a estrutura que o texto vai ter? Que elementos são essenciais em sua composição? 4, onde o texto vai circular? Dentro da escola, né, gente? Então, vamos lá. Orientações para a produção. 1, selecione as informações necessárias sobre o fato que dará origem à notícia a ser produzida. Lembre-se, né, gente? Um fato atual, claro. 2, reveja as principais características do gênero notícia para aplicá-las no seu texto. Ele deve conter um título chamativo que situe o leitor em relação ao fato apresentado, um subtítulo opcional e um lead que responda às questões o que, qual, quando, onde, por quê e como, né? Vocês sabem que o primeiro parágrafo do texto, ele é um resumo, é tipo um resumo do texto todo, então ele precisa responder todas essas perguntas aqui, certo? O primeiro parágrafo da notícia que vocês vão elaborar. 3, escreva o quadro de maneira que o leitor perceba que a notícia é atual. Para isso, faça uso adequado dos verbos, tanto no título, que geralmente apresenta um verbo no presente, como no corpo da notícia, que geralmente apresenta um verbo no presente e no passado. E em terceira pessoa, né, gente? Vocês vão fazer em terceira pessoa a notícia que vocês vão elaborar, ok? Ou seja, vocês não vão se incluir nela, vocês vão falar sempre as pessoas, os indivíduos, né, a comunidade, vocês vão falar sempre de uma forma assim, de uma forma geral, vocês não vão nunca se incluir, porque se vocês se incluem, vocês colocam em primeira pessoa o texto, ok? 4, escolha palavras precisas e de fácil compreensão a qualquer público, tendo em vista que o jornal mural também terá uma versão digital. 5, use parágrafos para ordenar o texto e organize as informações na sequência da mais importante para a menos importante. 6, observe a ortografia, a organização do texto em parágrafos e o emprego da língua formal. Viram agora qual é a linguagem que você vai usar? Vocês vão usar uma linguagem formal, certo, gente? E lembrando, né, o texto ele é feito em prosa e não em verso, certo? Notícia, ela é feita em prosa, certo? 7, selecione uma das fotos que você e seu colega tiraram na sessão anterior para compor a notícia. Revisão e reescrita. troque o texto produzido por você e seu colega com o texto de outra dupla para procederem à revisão. Utilizem as questões a seguir como base para avaliar as produções. Apresenta título chamativo que localiza o leitor em relação ao fato. Todas as informações básicas sobre o fato noticiado estão presentes no lead.
Os fatos noticiados relacionam-se com a foto e a legenda. Os verbos do título e do subtítulo, se houver, estão no presente. Os verbos do corpo da notícia estão no presente e no pretérito, ou seja, passado, né, gente? A linguagem é precisa e clara para o entendimento de todos os públicos. O texto está organizado em parágrafos. A pontuação do texto está organizada de forma apropriada. Há uso adequado da ortografia e da linguagem formal. 2. Após a revisão, passem a notícia a limpo, leiam o texto para os demais alunos da turma e guardem-no para digitá-lo em outro momento. Edição e circulação. Digitem os textos e disponibilizem em pastas compartilhadas online pela turma para que depois todos os textos possam compor o jornal. Indiquem e ou voltem um título para o jornal da turma. 2. Depois que todos os textos estiverem digitados, colaborem com os demais colegas e com o professor para a construção do design e a realização dos ajustes necessários para imprimir, colar as fotos, montar o jornal mural e divulgar na internet, blog, site ou página da rede social com a data da publicação da versão definitiva, né, gente? Vocês viram, a tarefa é fácil. Vocês vão formar uma dupla, vão fazer uma entrevista, ou uma entrevista não, carinho. Falei entrevista, ficou na minha cabeça, né, gente? Vamos pegar e vamos ver um assunto atual, vamos formular uma notícia, vamos preencher aquele quadrinho, né? Lembrando que o primeiro parágrafo, o lead, ele tem que trazer resposta para todas aquelas questões que nós vimos aqui na página 167, certo? No número 2 de orientações para a produção. E depois faz o quê? O desenvolvimento da notícia, certo, gente? É fácil. É só vocês prestarem bastante atenção nas orientações e qualquer coisa também podem perguntar ao professor de vocês, certo? Combinado assim? Então tá certo. Vamos ver onde vai dar essas atividades, esse jornal mural, né, gente? Bom, ficamos por aqui na aula de hoje, certo? Mas o que é que eu peço a vocês? Eu peço que vocês curtam os vídeos, não é isso? Do canal de Itabaianinha, principalmente esse. Digam se vocês gostaram ou não, se a explicação foi boa, certo? E também, né, não deixem de usar máscara ainda, gente, nós ainda estamos expostos, né, não acabou, diminuiu muito, mas nós temos que nos preservar, certo? Outra coisa também, né, álcool para fazer a limpeza das mãos, álcool 70, gel ou líquido, tanto faz, certo? E vamos para a nossa despedida virtual. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.